Finalizada a etapa das entrevistas, bem provavelmente que nós vamos ficar com alguns candidatos finalistas. E a próxima etapa, então, do processo de recrutamento e seleção é decidir qual desses candidatos será o contratado. Então, a etapa da decisão tem o objetivo de efetuar a seleção final do candidato que mais se adequa ao perfil desejado, tá? E essa seleção final vai ser realizada pelo gestor do departamento envolvido com o auxílio do profissional de RH. Feita a escolha, é só encaminhar esse candidato para o processo de contratação. Bom, além de efetuar a escolha final, também é necessário dar o feedback para os demais candidatos finalistas, certo? Então, assim, o feedback é tão importante quanto qualquer outra fase desse processo. Só que a maioria das empresas não utilizam essa prática. Vejo que o profissional que está em busca de recolocação no mercado de trabalho está exposto a grandes exigências quando participa desse processo de seleção, além de uma disponibilidade que ele tem que manter para participar de entrevistas, de testes, enfim, tá? E ao final, quando ele não é selecionado, às vezes ele não recebe nenhum retorno sobre o seu desenvolvimento e nem mesmo um muito obrigado. Então, faz parte das boas práticas que a empresa forneça esse feedback para esses candidatos, inclusive informando para ele os pontos nos quais ele teve uma boa avaliação e os pontos nos quais ele não teve essa boa avaliação, para que esse candidato possa desenvolver esses pontos fracos e se preparar melhor para futuros processos de recrutamento que ele venha participar, certo? Bom, finalizado então esse processo, chegamos à parte da contratação. Essa contratação é de responsabilidade da área de RH, que vai, nesse momento, esclarecer quaisquer dúvidas do candidato sobre benefícios e sobre as políticas da empresa também, fornecer a lista de toda a documentação que o candidato necessita apresentar, efetuar o encaminhamento para os exames médicos e comunicar a data que o novo colaborador deve se apresentar na empresa, certo? Bom, é importante também ressaltar que nesse processo nós vimos somente algumas etapas básicas. Pode ser que em determinadas empresas esse fluxo seja um pouco diferente, tá? Então, a quantidade de atividades, a sequência com que elas vão acontecer dentro do processo, a forma como cada atividade também vai ser executada, varia de empresa para empresa e muitas vezes varia dependendo do cargo que está sendo buscado, tá? Então, assim, esse processo é totalmente flexível e precisa ser adaptado sempre que houver essa necessidade, certo? Bom, dentre outras atividades que nós podemos encontrar no processo de recrutamento e seleção, se encontram, por exemplo, os testes psicológicos. E existem diversos tipos de teste psicológico que nós podemos aplicar, tá? Tudo vai depender da necessidade da empresa. Então, cada qual desses testes vai ter uma finalidade específica. E normalmente esses testes se dividem em 3 grandes grupos: testes situacionais, em que o candidato é colocado frente a uma situação e deve reagir, tá? Testes projetivos, que são aqueles em que o candidato deve organizar informações ambíguas e nesse processo revela aspectos da sua personalidade. E, por fim, os testes de aptidão específica, que avaliam competências de aptidão verbal, numérica, raciocínio lógico, entre outros, tá?
Dentre os testes psicológicos mais utilizados hoje em dia pelas empresas, está o teste DISC, que foi o que nós comentamos lá atrás, tá? Além dele, tem o teste QAT, que é um questionário com 93 perguntas, cada uma com 2 alternativas possíveis, e ao final dele é possível enquadrar o candidato em um perfil psicológico dentre 16 perfis criados a partir do conceito de tipos psicológicos de Jung, tá? E o outro que também é bastante comum é o teste HTM, que tem esse nome das palavras habilidades para o trabalho mental. Esse teste permite avaliar a habilidade do candidato para entender conceitos por meio de palavras, realizar relações e operações numéricas e identificar semelhanças e diferenças, tá? Então, assim, é necessário, antes de aplicar qualquer teste, avaliar se a sua aplicação é permitida e recorrer a um profissional que tenha a habilitação para isso, tá? Como eu falei lá anteriormente, é necessário recorrer ao psicólogo da empresa ou a um profissional terceirizado que tenha esse conhecimento e essa habilitação, certo? Bom, nós temos também os testes de conhecimento específicos. Então, normalmente os candidatos, quando chegam a essa etapa, eles são submetidos a esses testes que são relativos às aptidões requeridas para o preenchimento dessa vaga. Eles devem ser ministrados contemplando situações comuns ao dia a dia do cargo, certo? Entra também como teste de conhecimento específico as provas técnicas, onde os candidatos terão que demonstrar então os seus conhecimentos técnicos através de diferentes exames ou provas, tá? Por fim, a gente tem as entrevistas em grupos ou dinâmicas de grupos, tá? Que tem o objetivo de submeter os candidatos a situações nas quais as suas habilidades podem ser melhor apresentadas, tá? E por fim, como uma outra atividade, nós temos a verificação dos dados do candidato. Essa verificação consiste na comprovação, na validação que a informação que o candidato nos forneceu corresponde à realidade, tá? E essa conferência vai ser realizada através do contato com o seu superior em trabalhos anteriores para conhecer como foi o seu desempenho e qual é a veracidade, então, dos dados fornecidos pelo nosso candidato, certo?